Afinal de contas, por que o governo tem que se meter a ajudar famílias? Por que nós precisamos de leis que apoiem as famílias? Por que políticas públicas gastando dinheiro do governo para fazer com que as famílias recebam apoio? Qual o sentido disso? A minha família não precisa de apoio nenhum e as famílias das pessoas que eu conheço, cada um se vira, trabalha, consegue e com muita liberdade e autonomia faz o que precisa. Sim, esses são alguns dos questionamentos que nós recebemos de muitas pessoas, questionando um pouco a legitimidade do nosso trabalho. E a resposta é que sim, muitas famílias precisam de apoio, talvez não a sua, mas a de muita gente na sua cidade com certeza. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Rodolfo Canoni, eu sou diretor executivo de Family Talks. Antes de mais nada, convido você a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, clicando no sininho aqui embaixo para não perder nenhum dos conteúdos que nós compartilhamos com vocês. Conteúdo tão importante para promover a defesa dos interesses das famílias brasileiras diante dos políticos. Afinal de contas, o desejo não é que as famílias sejam autônomas, que cada um se vire e resolva seus problemas? Bom, em alguma medida sim. É o desejo nosso, aqui também em Family Talks, fazer com que cada vez mais as famílias dependam menos de outras instâncias, de outras pessoas e consigam serem autônomas, resolverem os seus problemas, cuidarem das pessoas. Talvez tenha sido a experiência familiar nossa que nós recebemos de nossas mães, de nossos pais, de nossas famílias, ou é a própria experiência nossa hoje, formamos a nossa família, temos filhos e temos condições de exercer esse cuidado. Agora a verdade é que toda família precisa de apoio para exercer suas funções, para existir. Por quê? Porque é muito difícil levar à frente uma família conciliando trabalho, conciliando as demandas de cuidado, às vezes uma pessoa doente. Todo mundo aqui tem essa experiência que tem os seus momentos difíceis. Nessas horas, quando se encontra um ombro amigo, um braço para dar uma mão, a diferença que faz na vida de uma família é muito grande. Agora o que acontece é que, infelizmente, muitas famílias não encontram esse amparo. Primeiro porque vêm de ambientes sociais mais atomizados, em que as relações comunitárias estão enfraquecidas, e as próprias relações familiares também. E depois porque não tem renda suficiente para recorrer a serviços externos. É muito fácil falar que famílias não precisam de apoio quando você tem renda suficiente para, por exemplo, contratar uma pessoa, uma babá, para cuidar de uma criança. Agora, não é a realidade na maioria das famílias. Não tem esse dinheiro, dependem de serviços públicos ou vão ficar em situações precárias. Veja, o dado que existe aqui no Brasil é do IPEA e diz que mais de 80% das famílias brasileiras não recorrem a nenhum tipo de apoio para exercer as suas tarefas de cuidado. Isso não é resultado de um grande triunfo da autonomia familiar. Não, de modo algum. Isso é consequência, por um lado, em primeiro lugar, da renda baixa a que boa parte da população brasileira está submetida. O Brasil é um país com muita pobreza e 80% das famílias não tem dinheiro para contratar nenhum serviço externo de apoio. Não tem dinheiro para contratar uma diarista, uma faxineira, não tem dinheiro para contratar babá, para pagar a escola, nada disso. Não tem dinheiro. E isso cria uma dinâmica complicada em muitos casos, de pessoas que precisam trabalhar para ter uma renda melhor, com uma mínima condição muitas vezes, só que como tem pessoas que dependem do cuidado, por exemplo, crianças pequenas, precisam deixar de trabalhar para cuidar daquela criança, porque não tem nenhum tipo de apoio, não consegue contratar nenhum apoio, só que aí vai viver com uma renda menor. E isso faz parte da perpetuação da pobreza no Brasil. Então guardem esse dado. Por outro lado, também faltam serviços públicos adequados para essas pessoas, para essas famílias, para esses 80% das famílias terem o apoio de que precisam. E aí nós vemos todos os tipos de situações que podem acontecer quando falta esse apoio. Rupturas familiares, cerceamento de direitos, temos um grave problema aqui no Brasil da negligência familiar, centenas de milhares de denúncias todos os anos de negligência familiar. É o maior número de denúncias de violação de direitos no Brasil são de negligência familiar. Agora nós não podemos culpabilizar essas famílias, ainda que elas tenham culpa, mas elas vivem um contexto em que tem poucas oportunidades e que às vezes com a falta de apoio elas se acabam, as relações familiares se rompem. É uma situação triste. Por outro lado, com um pouco de apoio, talvez elas consigam superar essa situação. E não só deixar de ser um ambiente perigoso para quem vive ali, como passar a ser um ambiente de proteção, de cuidado e desenvolvimento. O único caminho que pode existir é garantir que cada família tem o que precisa. É dever da sociedade, sim, prestar esse apoio. A vida não é cada um por si. Nós não podemos ter a expectativa de que cada família se resolva. Ao mesmo tempo que nós vamos criando um ambiente cada vez mais hostil para o desenvolvimento familiar. Não. É dever da sociedade e do Estado, consagrado na Constituição, no seu artigo 226, garantir a proteção especial das famílias.
A sociedade é um conjunto de pessoas e de comunidades e de famílias em última instância. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos ter um ambiente que esteja atento às necessidades familiares e que estejam promovendo soluções para essas necessidades familiares, que no fim das contas significa apoiar as famílias no exercício da sua missão de serem um espaço de cuidado e de amor e de atenção, de acolhimento e de proteção das pessoas. É dever de toda a sociedade fazer com que isso aconteça. Portanto, cabe sim ao Estado ser esse espaço de suporte como um instrumento da sociedade, então a sociedade também fazer com que o Estado seja esse espaço de proteção e de apoio às famílias. Também porque as famílias precisam, aqui no nosso país, é o que eu falo, 80% das famílias precisam desse apoio. E esse apoio, ainda que seja pouco, faz muita diferença. Ele pode ser a chave para resolvermos o problema da pobreza aqui no Brasil. Ele faz parte da solução dos problemas de pobreza, de educação. Imagina só, a educação tem como garantir educação de qualidade para a criança que for, sem que essa criança tenha uma família que faça parte ativa do processo educacional? Impossível. Uma parte importante do processo educacional acontece somente dentro das famílias. A família é a primeira educadora. Portanto, nós precisamos de boas famílias para conseguirmos ter uma boa educação para todas as crianças. É disso que se trata o nosso trabalho. Mobilizar a sociedade para que ela entenda a importância disso e para que ela tome os meios para garantir o apoio que as famílias precisam. Esse é o caminho. Nós traçamos um roteiro para isso, que é a nossa agenda de trabalho Cuidar de Quem Cuida, a respeito da qual nós vamos falar muito nesse ano de 2023. Mas chegou a hora das famílias. Não temos mais tempo a perder. Garantir e construir tijolo a tijolo, mas de forma consistente, sem retrocessos, essa agenda de apoio às famílias para nós transformarmos o Brasil a partir da transformação das famílias. Nós acreditamos nisso. No momento em que cada família ser o espaço de cuidado e de atenção às pessoas que precisa ser, nosso país vai passar por grandes transformações e boa parte das soluções dos problemas que nós enfrentamos e que nós queremos solucioná-los vai acontecer através do apoio às famílias. A família, quando não tem o apoio que precisa, ela passa a ser uma fonte de problemas grave. Agora, a partir do momento que elas têm o que precisam, elas passam a ser a solução. São um ambiente de proteção social. Uma pessoa que está numa família que tem as condições de cuidar, ela não precisa, vai precisar de muito pouca atenção do Estado. Talvez tenha sido a história de vida sua que assiste esse vídeo agora. Teve uma família que conseguiu garantir para você e propiciar as melhores condições de cuidado. Quão melhor vai ser o nosso país se nós tivermos cada vez mais famílias com essas condições. Mas isso só vai ser possível se elas tiverem o apoio de que precisam para tanto. É a nossa missão fazermos com que esse apoio exista. Essa é a razão de existir de Family Talks. Transformar a vida das famílias através desse apoio que elas precisam. É isso que nós vamos fazer. E 2023 precisa ser um ano muito importante na história. Eu convido você a conhecer mais do nosso trabalho, compartilhar esse vídeo se você gostar, com familiares, com amigos, também deixar o seu comentário aqui, por que não, para enriquecer o debate. Também vai ajudar bastante a fazer com que o algoritmo dessa plataforma entenda que o nosso conteúdo, que esse vídeo é um conteúdo relevante. Espero que tenham gostado e contamos com o apoio de vocês para seguir nessa grande jornada de trabalho pelas famílias. Um grande abraço.